Eu quero saudar todos os queridos alunos do CETADB com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches Ibort e é com grande alegria que nós vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos sobre a hermenêutica e a homilética. Nós estamos no nosso curso básico em teologia do CETADB e nós estamos estudando este livro, Hermenêutica e Homilética, que eu aqui fazendo um gracejo chamo até de hermelética, porque na verdade no CETADB, do curso básico, nós estamos fundindo os dois assuntos. Não é que eles são do mesmo segmento, não. Muito pelo contrário, na verdade, a hermenêutica pertence ao departamento da teologia exegética, enquanto a homilética pertence ao departamento da teologia prática. Mas como em teologia o objetivo sempre é que haja uma interdisciplinaridade e também até uma transdisciplinaridade, como acontece hoje na pós-modernidade, né? O sistema hoje de ensino ele é diferente daquele sistema cartesiano, antigo, né? E hoje já se utiliza as disciplinas da verdade e as matérias, elas conversam entre si. Então, o CETADB, como é uma instituição que está atenta a tudo isso, trata de algumas disciplinas e matérias também de maneira casada, como é o caso de hermenêutica e homilética. Isto para ajudar também o pregador, o professor, porque imagina uma pessoa que se especializa em hermenêutica, mas não leva em conta a homilética, ou vice-versa, uma pessoa que se especializa em homilética e despreza a hermenêutica. Para o pregador é essencial conhecer a hermenêutica e conhecer também a homilética. Então nós já tivemos 3 aulas, nós tivemos, na verdade, tivemos 2 aulas sobre hermenêutica, uma aula mais teórica, que foi uma introdução ao estudo da hermenêutica, tivemos uma aula prática em que nós lemos alguns versículos e procuramos interpretá-los de acordo com as regras, com os princípios da hermenêutica. Tivemos também uma aula de metodologia, que foi a aula pela qual nós procuramos estabelecer um elo entre hermenêutica e homilética. E agora teremos mais 2 aulas, a de hoje e mais uma próxima, sobre a homilética. Vamos ter uma introdução agora e vamos ter também, posteriormente, uma aula prática, uma aula voltada mais para a prática, que nós estamos chamando aí no livro de estrutura do sermão, mas poderia muito bem também ser chamada de homilética na prática. Muito bem, nós vamos começar, como sempre fazemos, com a leitura bíblica, e lendo um texto bíblico e fazendo uma abordagem da Bíblia, para que nós possamos, então, introduzir o nosso assunto. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4, tem aí uma passagem que é muito interessante e, como ponto de partida, é muito interessante para a nossa aula de hoje. Isaías capítulo 50, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Vamos atentar para esse versículo com calma. Vamos ver tudo o que ele diz, parte por parte. Veja, o profeta primeiro diz: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Veja que se nós somos pregadores da palavra, antes de tudo, nós o somos porque Deus nos chamou para isso, Deus nos capacitou. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então veja que o profeta disse: o Senhor Jeová me deu.
É dele quem vem todas as coisas. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Ou seja, se nós podemos pregar muitas vezes com eloquência, com sabedoria, com desenvoltura, toda a glória deve ser dada para o Senhor. É triste quando um obreiro não reconhece que se ele está tendo algum destaque, é porque na verdade Deus o está abençoando. Que nós possamos fazer como fazia João Batista, que dizia: convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista, que segundo o próprio Senhor Jesus, dos nascidos de mulher, não houve profeta maior do que ele. Entretanto, ele mesmo deu toda a glória para Jesus. Então veja, a primeira parte desse versículo que chama a atenção é esta: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Agora observe: para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Veja como aqui nos é apresentado, na verdade agora, nos são apresentados, na verdade, os dois lados da pregação. O lado que está relacionado com Deus e o lado que está relacionado com o pregador, está relacionado conosco. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, note, para que eu saiba. Ele deu, ele fez a parte dele. Agora eu tenho que saber como transmitir a palavra, tenho que saber como dizer, e note, a seu tempo. Porque para tudo tem um tempo. Aliás, lá em Eclesiastes nós vemos que para todo propósito debaixo do céu ou debaixo do sol, existe um tempo e um modo. Se a pessoa fizer do modo certo, mas no tempo errado, o resultado não será bom. Mas se a pessoa fizer no tempo certo, mas de modo errado, o resultado também não será bom. É necessário que haja um tempo e um modo. E a pregação, ela também, para que haja sucesso, para que haja êxito, haja um bom resultado, é preciso que ela seja apresentada dentro do tempo e também de modo apropriado. Veja como é triste quando se convida um pregador, um homem que tem compromisso com Deus, mas, na verdade, é dado para ele o pior momento do culto, quando todos já estão cansados, quando já houve muito cântico e tal, e as pessoas já estão com vontade de ir embora, e o pregador começa a falar, e muita gente começa a levantar e ir embora, já é no tempo errado. Ou o pregador, por exemplo, que se excede no tempo, ele tem um determinado tempo para falar e ele percebe que já atingiu aquele tempo, mas ele continua falando. Veja, então, tudo tem que ter um tempo e um modo. Então, que fique claro isso, que tudo vem de Deus, os dons espirituais e também os talentos naturais, mas precisamos saber como e quando pregar. Tem que haver um tempo certo, um modo certo. Então, é importante aqui nós estudarmos sobre o pregador e a homilética. A homilética como ciência e arte de preparar sermões, preparar e expor sermões, como nós vamos ver. E ela, claro, como nós vamos ver, ela nos fornece as regras essenciais quanto à exposição das Escrituras, mas principalmente no lado humano. A pregação, como eu falei, ela tem dois lados. O lado de Deus, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, e o lado humano, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra. Então, uma boa palavra que está cansado. Então veja, a homilética, ela orienta o expoente da palavra quanto à sua postura ética diante do público, ajudando-o a saber como lidar com os mais diversos tipos de ouvinte, como nós vamos ver. Entretanto, isso não deve impedir o portador da mensagem divina de transmiti-la integralmente. Em outras palavras, a homilética não serve para engessar o pregador, como se diz na linguagem popular, não é? Não é para engessar o pregador, mas é para ajudar o pregador para que ele se sinta livre e assim possa transmitir com toda a desenvoltura a palavra de Deus. E o compromisso do pregador, sobretudo, visto que é o Senhor Jeová quem nos tem chamado, nos tem dado uma língua erudita, e veja que nesse texto aqui
fica claro que o Senhor é quem dá uma língua erudita e também um ouvido como dos eruditos, para entender como os eruditos entendem. Porque olha o que disse o profeta: ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem, ou para que ouça como os eruditos. Então Deus que nos tem chamado, Ele nos tem dado uma língua erudita, ou seja, quando a Bíblia fala de língua erudita, é o conhecimento que Deus nos tem dado. Por sua graça, Ele tem nos chamado, Ele tem nos escolhido, porque Ele mesmo disse na sua palavra: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Ele nos tem dado conhecimento, Ele nos tem dado a capacitação necessária para pregar, mas nós temos que honrar essa chamada e ter um compromisso firmado, um compromisso certo com Deus. O compromisso do pregador, antes de tudo, é com Deus. Não é com o auditório, não é consigo mesmo, é com Deus. Com Deus. Você se lembra quando Deus chamou Ezequiel para falar a uma casa rebelde? Diz a Bíblia lá em Ezequiel capítulo 2, Deus falou com Ezequiel que ele teria que pregar uma palavra, profetizar, na verdade, e Deus foi taxativo e claro, disse: olha, Ezequiel, eles não vão te ouvir, é uma casa rebelde. A Bíblia não mostra Ezequiel questionando a Deus, não é? Ezequiel não disse para Deus: mas Senhor, eu vou lá pregar e eles não vão me ouvir. Como assim? Eu queria que o auditório me aplaudisse, eu queria que o auditório ficasse em pé e gostasse da minha palavra, mas eles não vão me ouvir, eles são casa rebelde. Fica claro aí que Deus chamou Ezequiel para falar a palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ele nos chamou para isso também. Ele não nos chamou para agradar. Aliás, Ele não nos chamou para agradar e nem para agredir o auditório. Ele nos chamou para transmitir a sua palavra. Lembra de Estevão? Estevão também entregou a palavra de Deus. O compromisso dele era com Deus. Ali aquelas autoridades que estavam ouvindo a palavra de Estevão taparam os ouvidos, depois pegarem pedras para apedrejá-lo. Mas Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo. E ele, cheio do Espírito Santo, ele olhou para os céus estavam abertos, ele viu Jesus. Paulo descreveu Jesus como assentado à direita de Deus. Mas quando Estevão olhou para o céu, ele viu Jesus à direita de Deus. Mas Jesus não estava sentado, Jesus estava em pé, como que em sinal de aprovação, como que dizendo: é isso mesmo, Estevão, que tu tens que pregar, é deste modo, é desta maneira. Ele foi apedrejado, foi morto, foi um mártir da igreja cristã, mas ele agradou a Deus, ele pregou exatamente o que Deus queria que fosse pregado. Mas um ponto importante: ele não começou agredindo ninguém, ele começou com muito respeito, com muita ética, varões irmãos, e em dado momento Deus lhe deu uma inspiração ali, e ele falou com mais contundência: homens de dura cerviz, vós sempre resistis ao Espírito Santo. E aquilo, claro, foi algo que deixou aqueles homens ali, aquelas autoridades ali com muito ódio, com muita ira no coração, e eles apedrejaram Estevão. Mas Estevão cumpriu o seu papel. Portanto, que guardemos esta palavra no nosso coração. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Guardemos, pois, esta importante palavra. Nós vamos agora, então, começar propriamente aqui a nossa aula de hoje. Quer dizer, já começamos com essa introdução bíblica que eu gosto de fazer, e lembrando que nós estamos na lição número 4, introdução ao estudo da homilética, quarta lição. O nosso esboço, está aqui o nosso esboço, começando com uma abordagem bíblica e uma introdução que ainda vamos fazer. Claro que a abordagem bíblica já serve de introdução, mas além dessa introdução dessa aula, nós temos também uma introdução específica, constante,
do livro, que nós vamos também tocar em alguns pontos aí da introdução. Então nós vamos ter uma abordagem sobre a origem da homilética, as definições da homilética, objetivo da homilética, cuidado no uso da homilética, o uso dos recursos de homilética e retórica, a homilética e o sermão e a natureza do sermão. Vamos começar então falando da origem da homilética. Mas antes de falar da origem da homilética, apenas como introdução, para nós iniciarmos aqui falando propriamente da homilética, é importante defini-la. A homilética é uma disciplina teológica ou uma matéria, dentro de um segmento aí da teologia, ou pode ser considerado até mesmo uma disciplina, teológica, que faz parte da teologia prática. Teologia prática seria então um departamento, vamos chamar de departamento, ou dependendo da instituição, a teologia prática pode ser até uma disciplina formada por várias matérias. Então, nesse caso, a homilética faz parte da teologia prática, diferentemente da hermenêutica, que faz parte da teologia exegética. Mas como nós falamos, nesse estudo de 1 ano e 8 meses do curso básico do CETADB, nós tratamos do assunto de maneira condensada e também fundindo, a hermenêutica com a homilética, como se fosse uma coisa só, e por isso que eu brinco chamando de hermelética. Mas na verdade, claro que são duas ciências distintas, com suas próprias regras, mas todas ajudando o pregador, o professor, o expoente da palavra de Deus. Então veja, homilética é uma disciplina teológica que faz parte da teologia prática e versa sobre as técnicas da pregação, análise, estruturação, organização e apresentação de um sermão de maneira clara e eficaz. As disciplinas de homilética e hermenêutica e também exegese estão interligadas neste livro, Nós já vimos aí qual é a finalidade de cada uma delas. Vamos então falar um pouco sobre a origem da homilética, A palavra portuguesa, a palavra da língua portuguesa, homilética, deriva do grego homiletikos, que significa sociável. O verbo homilém significa estar em companhia de, e o substantivo homilos significa assembleia. Então veja aí que tudo isso está ligado à exposição da palavra, porque nós vamos ter aí, por exemplo, palavras homiliai, que significa conversações, que aparece lá em 1 Coríntios 15, homilos, multidão, turma, assembleia do povo, como está lá em Atos 18, homiléo, que é falar, conversar, e assim por diante. Então, quando se fala de homilética, está se falando de expor a palavra, pregar, Pregar a palavra. Nós temos até aí no livro algumas informações, nós não vamos nos deter nelas, porque nós aqui estamos apenas dando uma aula com o sentido de instigar os irmãos, estimulá-los a estudar mais sobre o assunto, mas é claro que isso não substitui a leitura do livro. O ideal, aliás, é que os irmãos, os alunos, venham para esta aula já com o livro, depois de ter lido o livro, é claro, não é? Porque os irmãos, assim, vão ter os seus apontamentos e vão juntar aquilo que foi lido com aquilo que está sendo falado, e os irmãos vão ter um melhor aproveitamento da matéria. É por isso que o professor aqui, ele não vai ficar lendo. Claro que eu tenho lido aqui em alguns momentos, porque tem que haver, claro, uma aplicação baseada no livro. Eu não posso fugir aqui da nossa diretriz ou das nossas diretrizes que estão no livro, nosso roteiro. Mas eu não estou preso ao texto do livro. Eu leio uma parte, acrescento alguma coisa diferente, trago algumas coisas novas também, dou destaque a algumas partes do livro, justamente para que haja um melhor aproveitamento. Como eu falei, se o aluno ler o que está no livro e prestar atenção à aula e juntar tudo, ele vai ter um melhor proveito, um melhor aproveitamento de tudo. E o ideal até
é que após essa aula, o aluno tome mais uma vez o texto do livro e verifique, e compare com aquilo que foi falado e procure perguntar também ao seu monitor aquilo que ele não entender. Isso é muito importante. Mas aí no livro tem também algumas informações históricas, tem citações de vários livros, não só da CPAD, mas de outras editoras, de autores aí, como Severino Pedro da Silva e tantos outros, Elianai Cabral, ou seja, são pastores nossos, são pessoas que são pregadores da palavra de Deus. Severino Pedro da Silva, aliás, que foi meu professor até no seminário, e ele já partiu para a eternidade, um homem de Deus, não é? Mas aí no livro nós temos, por exemplo, informações históricas. Por exemplo, durante o Iluminismo, você sabe o que significa, o que significou, ou o que significa para o mundo o Iluminismo, não é? Aquele movimento filosófico que veio ali depois da Renascença, não é? E que atingiu principalmente a Inglaterra, a França, aqueles pensadores que começaram a valorizar muito mais a razão e acabaram se distanciando também de Deus, da palavra de Deus. Claro que também há uma contribuição muito boa da parte deles no que tange ao pensamento, à filosofia, não é? A ciência política, mas no que tange à teologia, lamentavelmente, tem havido um distanciamento proveniente até do iluminismo de Deus, da palavra de Deus. Mas durante o iluminismo, entre os séculos 17 e 18, as principais disciplinas teológicas receberam nomes gregos, não é? Como, por exemplo, dogmática, apologética e hermenêutica. Na Alemanha, ali propôs-se o nome querítica, não é? Derivado de queris, que significa arauto. E assim por diante. Aí estão algumas informações que os irmãos devem estudar para terem uma definição da origem da homilética. Claro que a homilética, assim como a hermenêutica, eu até falei nas aulas anteriores, que hoje é usado esse termo técnico aí, derivado até do tempo do iluminismo, hermenêutica, homilética, termos derivados do grego. Mas não é que a hermenêutica como ciência só passou a existir agora, assim como a música. Claro que a música ela foi se desenvolvendo ao longo dos tempos, mas lá em Gênesis a gente já vê informações sobre a música, que se tocavam instrumentos e tal. Assim também, no que tange a hermenêutica, no que tange a homilética, você vê lá no livro de Esdras e também no livro de Neemias, que já havia estudo, já havia interpretação, já havia pregação, já havia púlpito, já se pregava de cima de um púlpito. Então isso tudo foi aperfeiçoado com o tempo, mas não é nenhuma novidade para nós hoje. Mas quem quiser maiores detalhes sobre a origem da homilética, o livro aí ele tem pontos importantes para serem pesquisados. Nós vamos avançar, porque temos muito assunto pela frente, e agora nós vamos a algumas definições da homilética. A homilética é a ciência, quando considerada sob o ponto de vista de seus fundamentos teóricos, históricos, psicológicos e sociais. E assim como a hermenêutica, também a arte, quando considerada em seus aspectos estéticos, a beleza do conteúdo e da forma, e é técnica, quando considerada pelo modo específico de sua execução ou ensino. Então veja que a homilética, assim como a hermenêutica, é uma ciência e uma arte. É uma ciência porque ela tem as suas regras, ela tem as suas leis que a regem. Muito bem, ela é uma ciência, mas ela é uma arte por quê? Porque a maneira de se comunicar é flexível. O pregador, por exemplo, ele pode ter todo o conhecimento sobre a homilética, mas isso vai variar, não é? Tem pregador que é mais efusivo, tem pregador que tem o dom natural, não é, da comunicação, algo que é próprio dele, algo que Deus deu para ele e que não deu para nenhum outro, porque cada pregador é diferente. Você vê ao longo da história os grandes pregadores, mas cada um dentro da sua chamada, né? Spurgeon foi um grande pregador, mas Moody também, outro grande pregador, assim como Billy Graham e tantos outros pregadores, né, também da nossa igreja, Assembleia de Deus,
o pastor Antônio Gilberto, a sua maneira de ensinar, que é uma maneira bem peculiar. Eu citei aqui o pastor Elianai Cabral, o seu jeito de falar, o pastor Ezequias Soares e os mestres do passado também, os pregadores e mestres, os missionários que vieram lá da Escandinávia, né? O missionário Eurico Bergsten e também outros pregadores do passado que andaram pelo mundo. Cada um tinha a sua maneira de falar, a sua chamada, mas a homilética, ela ajuda, não é? Ela como ciência, ela ajuda todo e qualquer pregador, mas a maneira de aplicar a homilética, ela também é flexível de acordo com o pregador, não é? De acordo com a maneira como ele prega. Claro, de acordo com a sua chamada, né? Cada um tem uma chamada da parte de Deus. Muito bem, então, são muitas as definições aí de homilética. Tem aqui também uma importante menção do pastor Elianai Cabral, não é? Em que se diz o seguinte, aqui, em teologia, homilética é a arte da preparação e comunicação dos sermões. De maneira alguma, tal estudo anula a inspiração do Espírito Santo. A homilética apenas coloca os pensamentos inspirados por ele numa ordem tal que facilita a exposição do sermão. Isso é extraído, claro, da obra do pastor Elianai Cabral, que está aí na bibliografia deste livro que nós estamos tomando como base, o livro do nosso curso, Hermenêutica e Homilética, do nosso curso básico em teologia do CETADB. Objetivo da homilética. Qual é o objetivo da homilética? O objetivo da homilética é auxiliar, não é? Na elaboração de temas que apresentem em forma atraente uma mensagem da palavra de Deus com tal eficiência que os ouvintes a compreendam. Então, o objetivo da homilética já está mais do que claro para nós. Não é engessar o pregador, como eu disse na linguagem popular, mas é ajudar o pregador a falar com toda clareza. Agora, imagine uma pessoa que não compreende o propósito da homilética, o objetivo da homilética, e a pessoa então, em vez de se soltar, ela fica presa. Ela fica presa. Eu nunca me esqueço de algo que eu ouvi certa vez a respeito de um pregador que ele estava muito preso à homilética, muito preso. Ele fez ali ele fazia aquele seu esboço, o roteiro, e ele praticamente ficava lendo, ele nem se mexia e tal, porque ele queria ser obediente ali, e ele estabelecia um tempo para a apresentação do tema, depois mais um tempo para a introdução e outro tempo para o desenvolvimento. Ele marcava tudo que ele tinha que fazer, só que ele estava numa igreja. Hoje muitas igrejas já dispõem de ar-condicionado, não é? Mas ele estava numa época em que isso ainda não acontecia. Então, muitas igrejas ainda pelo Brasil ainda não têm o sistema de ar-condicionado e tem aqueles grandes ventiladores, né? Assim à direita e à esquerda. E aquele irmão, ele colocou um esboço assim em cima da Bíblia. E os ventiladores estavam desligados, ele não se preocupou em colocar nenhum peso em cima do seu esboço, porque ele não via problema nenhum ali, nenhuma possibilidade do seu esboço sair voando. Mas dali a pouco alguém sentiu calor e disse, olha, liga lá o ventilador. E alguém foi lá, ligou o ventilador, e dali a pouco aquele pregador estava falando, mas bateu um vento, e o seu esboço ali, aquela folha saiu voando. E ele tentou pegar, mas não deu tempo, caiu no chão, e um irmão viu, pegou o papel, só que em vez de entregar logo para o pregador, aquele irmão pensou que era um papel comum, ali um aviso, um pedido de oração que já tinha sido lido, e em vez de ele entregar para o pregador, ele pôs do lado assim e pensou consigo, depois eu entrego. Só que aí percebeu-se que o pregador, ele começou assim, parece que perdeu a inspiração, ele começou a gaguejar e olhava para um lado, olhava para o outro e dizia, como eu estava dizendo, e foi se perdendo ali, e o pessoal estranhou aquilo, porque ele estava até falando com uma certa desenvoltura, apesar de ser uma pessoa assim, presa à homilética, mas ele estava até que falando bem.
E aí aquele irmão então percebeu que alguma coisa estava errada e ele resolveu dar uma olhada no papel. Quando ele deu uma olhada no papel, ele falou: ih, é o esboço do pregador. E o irmão, em vez de levar logo o esboço para o pregador, resolveu dar uma olhadinha, resolveu ler. E chamou a atenção dele, tinha uma parte que estava bem grifada, assim, marcada, assim, com aquele marca-texto. E chamando a atenção, e aquele irmão bateu o olho ali, e quando ele olhou, estava escrito assim, em letras grandes, garrafais: aqui chorar. Veja, ele tinha marcado no esboço até o momento que era para ele chorar, não é? Veja, isso que é ser dominado pela homilética. A homilética não serve para isso, não é para deixar o pregador preso, na verdade é para o pregador ficar solto. Ela serve de auxílio para o pregador, porque se você não tiver um esboço, por exemplo, se você não tiver preparado o sermão adequadamente, você poderá se perder. Você poderá esquecer um assunto e aí a nossa mente, ela falha às vezes, e é preciso você ter um esboço para você recorrer a ele, você olhar e dizer: eu estou aqui, deixa eu continuar. E para isso que serve. Agora, se for para te prender, aí é perigoso. Então veja, até eu mesmo estou aqui usando um esboço, é claro, o esboço baseado aqui no nosso livro, não é? Eu estou usando aqui o esboço, estou seguindo o mesmo roteiro do livro. Agora, você pode observar que eu não estou preso. Eu leio alguma coisa, claro, é preciso ler, é preciso ter um contato também com o nosso material, mas eu não estou preso. Eu não estou preso, eu estou aqui procurando falar da maneira mais livre possível, dentro, claro, das minhas características. Cada um tem a sua ferramenta, não é? Outros professores que você também já tem assistido aulas do CETADB, eles têm outra maneira de falar, outra maneira de gesticular, uns falam de maneira mais rápida, outros falam de maneira mais lenta, depende também se a pessoa está bem, se a garganta está boa ou não. Houve aulas, por exemplo, que eu já ministrei aqui, que a minha garganta não estava muito boa, eu tive que falar um pouco mais devagar e tal, com cuidado, e hoje minha garganta já está um pouco melhor. Então, quer dizer, isso depende muito, cada expoente tem a sua maneira de falar, a maneira de se comunicar, a ênfase que é dada, não é? A gesticulação e os recursos, cada um tem uma maneira de usar os recursos visuais, não é? Mas tudo isso, claro, obedecendo aos princípios da boa oratória, os princípios da homilética. Vamos avançar então para o tópico 4. Cuidado no uso da homilética, cuidado, não é? E aí, eu creio que é apropriado introduzir neste tópico algo que não está aí no livro, mas é minha função como professor, como instrutor aqui, também apresentar de uma maneira objetiva, é claro, antes de maiores detalhes sobre a homilética, é bom apresentar quais são os compromissos que o pregador fiel à palavra de Deus e ao Deus da palavra deve ter. Quais são esses compromissos? Porque, como eu falei, a homilética ela ajuda o pregador principalmente no lado humano. No lado humano. Como a pessoa deve se comportar e tal, e como ela deve se preparar nesse aspecto humano. Agora, tem o lado divino. Se você não tiver comunhão com Deus, se você não for uma pessoa de oração, temente a Deus, que tem comunhão com Deus de fato, se você não for uma pessoa piedosa, você não vai ter resultado, não é? Você não vai ver o resultado quando você pregar a palavra de Deus. Então, assim como em hermenêutica nós falamos dos pré-requisitos para quem quer ser um bom hermeneuta, deixa-me falar aqui também dos pré-requisitos de quem deseja ser um pregador que agrada a Deus. Em primeiro lugar, claro, o pregador tem que ser espiritual e exemplar em tudo. Veja que Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele diz que servia a Deus, diz lá Romanos capítulo 1, versículo 9, ele servia a Deus no seu espírito. Não era simplesmente servir a Deus de aparência, mas ele servia a Deus no seu espírito.
espírito, era um homem espiritual, era um homem piedoso. Então o pregador não pode ter uma vida espiritual desleixada, ele tem que ser uma pessoa que tem comunhão com Deus, que busca Deus, que ora a Deus, que quando vai preparar uma mensagem, ele ora antes, ele ora durante a preparação, ele quando vai pregar, ele tem um momento com Deus, de joelhos, na presença do Senhor, ele está em oração, porque é uma pessoa espiritual. Outra característica importante, ele tem amor pelas almas perdidas. Amor pelas almas perdidas. Eu nunca me esqueço do bom pastor Jesus Cristo, do pregador Jesus, porque Jesus também é um exemplo de pregador para nós. Quando ele andou na terra, diz a Bíblia que ele via as pessoas do mundo, quando ele olhava para as pessoas, ele via aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor. Diz a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 36, amor pelas almas perdidas. Veja que o apóstolo Paulo disse também em Romanos capítulo 10, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 10, versículos 1 e 2, olha o que disse o apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Veja, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Veja qual era o sentimento de Paulo. Ele tinha amor pelas almas perdidas, ele queria que as pessoas fossem salvas. Um outro item importante é que o bom pregador é aquele que não ama o dinheiro. É mais um pré-requisito para quem deseja ser um pregador que agrada a Deus. Ele não ama o dinheiro. A Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E Jesus também disse que nós não devemos amar o dinheiro, não devemos pôr o coração no dinheiro. Disse ele lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Veja, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então é preciso não amar o dinheiro, não ser avarento, porque a avareza, como diz a Bíblia lá em Efésios capítulo 5, versículo 5, é idolatria. Avareza é idolatria, é uma espécie de idolatria. Por quê? O que caracteriza a idolatria é justamente o fato de você pôr alguma coisa no lugar de Deus. Hoje eu vejo muita gente chamando coisas de idolatria, mas isso não é idolatria na prática, não é? Veja, muita gente, por exemplo, fala que o crente que faz uma árvore de Natal e tal, ele está sendo idólatra. Mas veja, a rigor, um crente que faz uma árvore de Natal, ele não faz aquela árvore de Natal para colocar no lugar de Deus, ou para adorar, para prestar culto àquela árvore de Natal. É um enfeite. Claro que é um enfeite que tem, sim, isso aí nós temos que reconhecer, tem uma origem pagã, mas é evidente que o crente que conhece a palavra de Deus, quando ele faz uma árvore, quando ele faz um enfeite de Natal, ele está querendo apenas deixar a sua casa bonita para a época do ano, uma época de festas. Mas agora, quem ama o dinheiro é diferente, porque o amor ao dinheiro, o dinheiro ele se torna algo que consome a pessoa. A pessoa, ela põe o coração naquilo, e quando ela põe o coração naquilo, aquilo se torna algo idolátrico que vai afastar essa pessoa de Deus, não é? O dinheiro é idolátrico, o próprio ego, se a pessoa ama a si mesma, isso se torna uma pessoa ególatra, não é? Ela é com uma atitude idolátrica e ela se torna ególatra.
não é? A egolatria é algo terrível também. Então tomemos cuidado, não é? O amor ao dinheiro. O obreiro também, que sabe a importância de ser um pregador e os cuidados que ele deve ter, ele também tem convicção da sua chamada. A chamada é um ato soberano de Deus, como diz lá em Hebreus capítulo 5, versículo 4. É Deus quem chama, não é? E a chamada de Deus é um ato soberano. Deus não chama a pessoa que quer ser chamada. Deus chama a pessoa que, na verdade, Ele quer chamar. Veja o que diz a Bíblia, por exemplo, em Marcos capítulo 3, versículo 13. É um versículo muito conhecido, mas veja que interessante. Diz a Bíblia: e subiu ao monte e chamou para si os que queriam ser chamados. É isso que diz a Bíblia? Não. Chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Chamou para si os que ele quis. A chamada é um ato soberano do Senhor, não é? Chamou para si os que ele quis. Há muitas referências que poderíamos considerar, mas nós vamos adiante. Também é pré-requisito para um pregador ser fiel à palavra de Deus, fazendo sempre uma exposição bíblico-cêntrica com objetivos definidos. Quais são esses objetivos? Salvação de almas, edificação do povo de Deus, renovação, etc. É uma pregação sem rodeios ou qualquer artifício para agradar ou manipular o público. É bom dizer isso, irmãos, porque nós vivemos em uma época em que muitos estão pensando que a pregação é a mesma coisa que manipular auditório. É a mesma coisa que animar auditório. A pessoa vai ler a Bíblia e diz: olha, eu vou ler a Bíblia, mas antes que eu leia, abrace aí pelo menos 5 irmãos e diga isso, diga aquilo outro. Daqui a pouco ele lê a Bíblia, ele diz: olha, agora aperte aí a mão do seu irmão até que ele diga aleluia, e assim por diante. Veja, claro que nós estamos na era da interatividade, mas Deus não nos chamou, prezados irmãos, para animar auditórios. Expor a palavra é algo muito sério. Não é entreter o povo, não é divertir a plateia. Hoje nós temos visto também muitos pregadores humoristas, não é? Que emendam uma piada após a outra, não é? E o povo vai rindo. Isso nos Estados Unidos faz muito sucesso, né? Tem pregador lá também que segue o modelo, pregador e pregadora, né? Que segue o modelo chamado stand-up, não é? Stand-up comedy. A pessoa faz isso justamente para agradar o povo e tal, e ali prende atenção. Isso aí, na verdade, é um tipo de pregação que é para massagear o ego das pessoas, para agradar o público. Só que o pregador tem compromisso com Deus, ele entrega a mensagem. Eu lembro de um pregador que eu ouvia muito na minha adolescência, que ele dizia: eu não faço massagem, eu entrego a mensagem. Porque há muitos que ficam massageando o ego do povo, o ego das pessoas, e não entregam a mensagem de Deus. Então esse negócio de ficar dizendo, pega na mão do seu irmão, e etc., esse tipo de interatividade, olha, eu até considero que, por exceção à regra, a gente pode até usar esse recurso, mas o tempo todo, veja, e às vezes exagerando. Eu tenho ouvido cada coisa por aí que me deixa assim, muito entristecido, não é? Não foi ninguém que me contou. Eu estava há algum tempo numa determinada igreja e ali o pregador, que na verdade era um animador de auditórios, ele exagerou tanto, irmãos, que ele começou a dizer: diga para o seu irmão, você é uma menina. E o pior que o povo faz, um olhando para o outro e dizendo: você é uma menina, você é uma menina. E dali a pouco ali, depois de ter gerado toda aquela descontração, não é? Aí ele disse: irmãos, menina dos olhos de Jesus, não é? Eu estava em outro lugar em que o pregador também exagerou tanto, ele já tinha esgotado, digamos assim, todo o seu arsenal de animação de auditórios, e ele falou assim: agora encosta aí a testa na testa do seu irmão, e diga isso, e diga aquilo. E o pior que o povo faz,
E eu fiquei olhando para aquilo, falando, meu Deus do céu. Eu vi quando um irmão encostou a testa na testa de uma outra irmã, e eu conhecia aquela igreja, e aqueles irmãos não eram casados, e pense, um irmão encostando a testa na testa de outro irmão, outra irmã, um adolescente ali também se aproveitou, encostou a testa na testa de uma adolescente do seu lado, e eu fiquei pensando, meu Deus, já pensou se o marido aí de uma irmã, um marido que não é crente, não é? Ele olha para o relógio e diz, deixa eu ver o que está acontecendo lá no culto dos crentes, a minha esposa está demorando, e dali a pouco ele resolve entrar no templo, e ele entra no templo exatamente no momento em que sua esposa está com a testa encostada na testa de um outro irmão. Imagine o problema que isso pode gerar. Então tomemos cuidado, tenhamos prudência. Pregar a palavra de Deus não é fazer isso, não é? Não é animar plateia, não é ficar contando piadas, como se diz na linguagem popular, mas é pregar a palavra. Não, eu não sou contra, claro, o humor, não é? Eu tenho senso de humor. Então, eventualmente, você fazer um gracejo, até mesmo na pregação, eu não vejo problema nisso. Agora, você transformar a pregação em uma peça de humor, vamos dizer assim, não é? Ou de animação de auditório, como se o culto fosse um show de auditório, não é? Eu estava num lugar também, não me pergunte onde, em que o pregador estava falando tudo sobre o diabo, porque tem pregador que gosta de falar só do diabo, e ele dizia, olha, se você quiser ver o diabo, olhe para a sola do meu sapato, e ele só falava do diabo. E dali a pouco, ele que já tinha ali mandado o povo repetir várias coisas, talvez nem ele estivesse mais prestando atenção no que ele estava fazendo, ele então disse, olha meu irmão, agora aponte aí o dedo profético para o seu irmão e diga, Satanás, você está derrotado. E o pior é que tem irmão que faz isso, um olhando para o outro e dizendo isso, Satanás, você está derrotado. Veja que situação, que grotesco, né? Isso que nós estamos mencionando. Então que Deus nos ajude, não é? Para que nós façamos sempre uma explanação bíblica e também uma explanação cristocêntrica. É importante nós falarmos de Jesus, possamos falar com clareza sempre, ter boa entonação, boa gesticulação, estar sempre preparado. E estar sempre preparado significa ter uma vida de oração, uma vida de dedicação ao estudo da palavra de Deus, não é? E também fazer uso adequado da homilética, que abrange, claro, não só a confecção de esboços, não é? Assim como o construtor precisa de uma planta ou croquis, o pregador, é claro, ele necessita de um esboço. Mas a homilética não se limita a ajudar a pessoa a fazer um esboço. O esboço é algo que tem que estar ali para ser usado, é útil, é importante, não é? Claro que tem pregador que prega sem esboço. Eu mesmo, algumas pregações, eu posso perfeitamente pregar sem esboço, não é? Mas eu prefiro ter o esboço ali, porque o esboço, ele é útil, não é? A gente nunca sabe quando a nossa mente pode falhar, não é? E falando em esboço, hoje em dia você tem o recurso do esboço eletrônico, não é? Você pode usar um tablet, eu vejo pessoas usando até um smartphone, né? Pessoas usando um smartphone e ali muita gente estranha isso, é claro, não é? Mas são recursos da pós-modernidade, a tecnociência que avança cada vez mais. Eu particularmente, eu prefiro ler a Bíblia no papel, a Bíblia mesmo. É algo que eu gosto de marcar a minha Bíblia, eu gosto de ouvir o som das folhas da Bíblia quando a gente vai abrir a palavra de Deus, e eu até fico preocupado às vezes quando a igreja projeta assim os versículos na tela. Não tenho nada contra, isso é para ajudar, não é? Mas é preciso que haja uma orientação pastoral para que as pessoas não percam a vontade de levar a Bíblia para a casa de Deus. É importante o crente manusear a sua Bíblia. Então eu gosto da Bíblia e eu gosto dos livros impressos também no papel, mas eu também, naturalmente, eu não vou abrir mão dos recursos que estão à nossa disposição. Eu também leio muitos livros no tablet, não é? Eu leio também a própria Bíblia no tablet, quando eu desejo, tal, estou às vezes viajando, mas na igreja eu faço questão até
como exemplo de ler a Bíblia no papel. Eu também leio a Bíblia no papel em casa. Mas os esboços, como eu estava falando de esboço, o esboço propriamente eu tenho preferido o esboço no tablet. Por quê? Porque fica tudo armazenado, fica tudo agrupado, tudo arquivado. Se alguém precisa de... Às vezes acontece você pregar e a pessoa chega para você e diz: ô pastor, o senhor poderia me dar uma cópia do seu esboço? E eu, às vezes, quando era no papel, era uma dificuldade, eu tinha que fazer uma cópia, né? Porque às vezes você só tem aquele esboço, você vai dar o seu esboço. Então eu falava para o irmão: olha, irmão, espera que eu vou fazer uma cópia e tal. E era isso que eu fazia antigamente. Agora, com o esboço eletrônico, fica muito mais fácil. Você simplesmente encaminha por e-mail ou por um recurso aí, através das redes sociais, etc. Então você sempre tem uma facilidade. Outra coisa também, é difícil acontecer, mas às vezes acontece de acabar energia na igreja. Você já viu? Aliás, você já percebeu que quando acaba energia na igreja, o povo glorifica a Deus? Por que isso acontece, não é? Outro dia um irmão me perguntou: irmão Ciro, por que quando apaga a luz, todo mundo começa a glorificar a Deus? Não é? É algo que acontece nas nossas igrejas. Mas agora imagine um pregador que está no esboço de papel pregando, e aí acaba a energia e ele não consegue mais ver nada. Agora, quem está com o esboço eletrônico, se claro, o seu tablet estiver com a bateria, né, carregada, ele vai continuar vendo ali o seu esboço, ele vai continuar mesmo sem o recurso do microfone, mas ele vai conseguir continuar falando, né? Ele vai conseguir falar, ele vai continuar falando porque ele tem ali o esboço eletrônico. Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos falando então aqui desse ponto importante: cuidado no uso da homilética, e eu fiz questão de apresentar algumas características que o pregador deve ter. São pré-requisitos para um pregador. Ele tem que ser espiritual, ele tem que ser uma pessoa que não tem o coração no dinheiro, convicção da sua chamada, tem que ser fiel à palavra de Deus, tem que fazer sempre uma explanação bíblica e cristocêntrica, e também falar com clareza, não é? E ter boa entonação, e assim por diante. Mas aqui no livro também há informação de que a homilética se constitui uma disciplina teológica de grande importância. Ela é teológica, claro, ela faz parte da teologia prática, como nós vimos. Então, ela tem grande importância na vida do pregador, porque é a teoria e prática da pregação, né? Ensina, então, a homilética ensina tanto a teoria como a prática da pregação, que é o principal meio de difusão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas é de suma importância que o pregador tenha um cuidado. Já que estamos falando do cuidado no uso da homilética, é de suma importância que o pregador tenha um cuidado essencial para não se acomodar, veja, algo que eu já até fiz menção, e confiar excessivamente no uso da técnica de elaborar sermão, pois pode correr o risco de achar que sua facilidade em prepará-lo dentro dos padrões da homilética será o suficiente, ou ainda esquecer-se o mais importante do que a forma do sermão, que o mais importante no caso, a forma do sermão é o conteúdo deste, que deve vir acompanhado principalmente da inspiração do Espírito Santo. Então, esse cuidado que é mencionado é muito importante, não é? Não supervalorizar a forma em detrimento do conteúdo. O conteúdo, claro, tem que ser um conteúdo bíblico, cristocêntrico, esse é o conteúdo. E a forma, tem que ter cuidado com a forma também, porque se a forma, se você não tiver cuidado com esse ponto, poderá prejudicar o conteúdo. Imagine o pregador que é um showman, por exemplo. Aquele pregador que deita no chão, que ajoelha, que tira o paletó e joga para lá, e não sei o que, e tira a gravata, e pega o paletó e fica rodando em cima da cabeça, e tanta coisa. Ele atrai toda a atenção para si. A mensagem fica prejudicada. Porque o pregador, a rigor, ele não foi chamado para aparecer. O que tem que aparecer, o que tem que se evidenciar é a mensagem. É o Senhor Jesus.
Lembra de João Batista? Convém que ele cresça, referindo-se a Jesus, e que eu diminua. Então é isso que deve ser evidenciado, não é? Numa pregação. Então fica aí uma importante orientação sobre o uso da homilética. Vamos para o uso dos recursos da homilética e da retórica. E nós vemos aí no livro que há pelo menos duas coisas que não podem ser substituídas na preparação de um sermão. Claro, Bíblia e oração. As únicas duas coisas não podem ser substituídas. Se você não tiver uma boa concordância, se você não tiver um bom dicionário, se você não tiver um bom livro, não é? E isso vai fazer falta, é claro. Mas pense nos pregadores do passado, que não tinham as facilidades que nós temos hoje, não é? Hoje você vê uma palavra difícil na Bíblia, você vai logo para a internet, lá você tem a definição, ou senão você tem um livro em casa, e hoje em dia tem muito mais livros do que antigamente. Agora pense naqueles pioneiros da Assembleia de Deus que chegaram no Brasil aí há 100 anos, e eles pregavam. O que é que eles tinham para pregar? Eles só tinham a Bíblia e a oração. Então eles tinham que estudar muito mais a Bíblia, eles tinham que orar muito mais. Então isso serve de lição para nós, para que nós não ficamos apoiados em muletas, não é? Em algo que, não, se eu não tiver isso eu não consigo pregar, se eu não estiver com o meu tablet, se eu não estiver com o meu smartphone, se eu não estiver com o meu livro e tal. Veja, claro que tudo isso é útil para nós, nós não podemos abrir mão desses recursos, mas temos que saber que as ferramentas mais importantes e que não podem ser substituídas para o pregador é a Bíblia, a própria Bíblia, e a Bíblia e a oração, não é? Mas nós temos aí dois pontos a considerar: a apresentação pessoal do pregador. Aliás, eu vou falar um pouco mais sobre isso também na última aula, e então talvez eu não me detenha muito agora nesse ponto. E o pregador e a transmissão da mensagem. Então veja aí, a apresentação pessoal do pregador. A pessoa que vai transmitir a palavra, ela não pode, na verdade, ficar no centro das atenções. É claro que num primeiro momento todos vão estar olhando para o pregador, esperando que ele seja um bom comunicador e tal, mas o pregador que se preza, ele não exagera, não é? Na sua apresentação pessoal, ele dá toda a glória para Jesus, não é? Eu nunca me esqueço, quando eu era um adolescente, eu fui convidado para ir num evento, e disse que lá tinha um grande pregador, muito famoso. E nós chegamos lá, e o pregador foi apresentado, e aquele irmão que apresentou o pregador ali, ficou vários minutos falando dele e tal. Mas como se não bastasse, quando o pregador assumiu o microfone, ele ainda usou mais uns 15 minutos, sem exageros, para falar de si próprio. E ele foi se gabando e falando e tal. E olha, eu não lembro exatamente o que ele falou, eu era um adolescente, mas exagerando aqui, para os irmãos entenderem mais ou menos o que ele falou, foi como se ele dissesse mais ou menos: olha, eu estudei em Harvard, mas eu também passei por Massachusetts, mas olha, quando eu estive lá em Oxford, e ele foi falando assim de uma maneira que todos começaram a olhar para ele e dizer: meu Deus, esse homem aí é importante mesmo. E dali a pouco ele já estava todo suado, porque estava calor, e o seu paletó já estava todo molhado, né? E você sabe que existe o pregador abençoado, mas existe também o pregador bem suado, né? Aquele que sua muito, não é? Sua muito, e aquele irmão estava todo suado. Claro que suar não é pecado, né? Tem pregador que é abençoado e é bem suado também, né? Eu não, até que não suo muito, mas tem pregador que sua muito, né? Ele fica com o paletó todo molhado, e é que foi o caso daquele pregador. E ele tirou o paletó, jogou longe, e dali a pouco chamou o irmão para ajudar ali e tal, e aquele irmão sentou, e ele depois sentou também, e aquele irmão, aquele pregador andou de joelhos e deitou no chão, e tanta coisa, uma encenação toda, só que não acontecia nada. E ele era assim um tanto obeso, não é? Um tanto obeso,
e dali a pouco, para piorar a situação, uma pessoa ficou endemoniada e ninguém conseguia expulsar o demônio daquela pessoa, e chamaram as irmãs do círculo de oração e desceram irmãos do púlpito para ajudar. O próprio pregador olhou para aquela pessoa que estava endemoniada e disse: sai dela agora, em nome de Jesus. Mas nada acontecia, nada acontecia. Era uma provação muito grande, porque aquele pregador, ele começou ali apresentando as suas credenciais e o povo não recebeu e tal. Bom, para resumir a história, terminou ali a pregação, terminou o culto, as pessoas já estavam todas indo embora, o pregador também estava sendo conduzido ali pelas pessoas que estavam ali o recepcionando. Eu estava ali conversando com alguns jovens, e sabe de uma coisa? O demônio ainda não tinha saído daquela pessoa. Estava ali aquela luta tal. E sabe o que o demônio dizia para o pregador? Como eu falei, ele era um tanto obeso. O demônio olhava para o pregador e dizia: vem cá, gordinho, você não é importante? Vem me expulsar. E aquele pregador foi embora todo envergonhado. Sabe por quê? Porque ele não deu glória para Jesus. Tomemos cuidado, irmãos. Aqui o ponto é sobre a apresentação pessoal. O pregador não pode ser espalhafatoso, não pode ser uma pessoa assim soberba, não é? Que demonstra aquele orgulho. Deve ser uma pessoa simples, se apresentar com simplicidade, se vestindo bem, é claro, mas nada assim muito luxuoso para chamar a atenção, usando um perfume, é claro, não é pecado usar perfume, mas nada também exagerado, não é? Então, são cuidados que nós devemos ter aí quanto à apresentação pessoal do pregador. Mas tem um ponto aí também, o pregador e a transmissão da mensagem. Alguns aspectos da comunicação em público. O processo da comunicação, não é? Está aí no livro, e eu quero dar ênfase aqui às considerações importantes na apresentação da mensagem. Isso está no livro. Eu vou só chamar a atenção dos irmãos para o assunto, aí, considerações. Aliás, quem quiser acompanhar no livro, acho que é até importante, vamos ver aqui em que página está, para que os irmãos também possam acompanhar, que isso eu creio que isso é de suma importância, né, que todos acompanhem. Nós estamos aqui na lição de número 4, né, a lição 4, vamos localizar aqui no nosso livro, a lição 4, que está lá na página 69, não é? Página 69, mas nós vamos, aqui, página 69, eu quero aqui as considerações. Muito bem, as considerações, aqui a pregação e a retórica. Aí temos, como nós colocamos aqui, ó, o pregador é a transmissão da mensagem, processo da comunicação. Agora sim, está na página 78, página 78, página 78, para quem quiser acompanhar. A minha numeração aqui está um pouco diferente, que eu estou fazendo aqui um esboço um pouco diferente para eu me orientar. Mas quem quiser acompanhar pelo livro, que é muito importante também, é página 78. Nós estamos utilizando aqui o livro, claro, a quarta edição de setembro de 2012. Se você tiver uma versão que já foi atualizada, talvez a página seja um pouco diferente. Mas quem quiser acompanhar, está aí na página 78. Muito bem, aí então, nessas considerações importantes na apresentação da mensagem, nós temos aí fatores que servem como barreiras para uma comunicação eficaz. E aí no livro nós temos que, para que uma apresentação seja bem sucedida, temos que observar alguns pontos. Quais são eles? Primeiro, evite falar muito baixo ou muito alto. Quem está pregando a palavra tem que ter esse cuidado. Você não vai falar muito baixo, claro, dependendo da distância do microfone. Claro que isso também, quem cuida do som, tem que sempre observar o retorno do pregador. Porque às vezes o retorno do pregador está muito baixo e o som para o povo está alto.
Então o pregador pensa que o retorno, ele pensa que está saindo baixo para as pessoas e ele às vezes resolve falar um pouco mais alto e aí fica alto para o povo. Então quem cuida do som tem que ter esse cuidado também. Mas o pregador ele tem que ter esse cuidado, não é? De não falar muito baixo e também não falar muito alto. Veja que não precisa gritar. Grito não é sinônimo de ter unção, de ter graça de Deus. Quem tem graça de Deus, percebe-se logo quem tem a graça de Deus. A pessoa pode falar de maneira mansa, ou pode falar de maneira mais efusiva, de acordo com as suas características, mas logo se percebe, não precisa gritar. Basta a pessoa falar da maneira como ela fala normalmente, né, o seu jeito de falar. Outro item, cuidado com a pronúncia e o uso incorreto das palavras e expressões. Por exemplo, problema, tem gente que fala problema, né? Ou problema. Veja, isso aí às vezes depõe contra o pregador. Usar, por exemplo, a palavra menas, isso também é feio, não é? Não existe menas, né? Seja, também não existe seja. Então, cuidado com a pronúncia ou o uso incorreto de palavras. Outro item, evite os vícios de linguagem, como tá, né, ok, entendeu? Então, certo? Veja só. Aí, irmãos, veja aqui, isso é comum a gente usar, não é? Se você não usar nada também, fica estranho. Aqui o livro está falando do uso exagerado. Eu uso mesmo, você pode observar que eu de vez em quando uso não é, não é? Não é? Veja que eu falei o não é e repeti, justamente porque é um costume que eu tenho e é óbvio que eu tenho que me policiar para que eu não exagere no uso. Se eu não exagerar, o uso moderado até torna a comunicação mais agradável. Mais agradável. Você está falando, então você fala, não é? Isso aí pode até ajudar. Eu até prefiro não é ao né, não é? Ao né, não é? Porque justamente o né já é algo assim que às vezes é algo que soa assim como muito simplório e fora do nosso contexto de uma exposição mais formal e tal. Aqui eu estou dando uma aula, é uma aula como se fosse uma conversa, diferente de uma pregação. Numa pregação eu evito muito mais, aí eu uso praticamente em momento algum o não é. Eu vou usar esse não é no momento que eu estiver conversando, né? Eu estou ali iniciando uma conversa. Então, meus irmãos, uma alegria estar aqui, não é? Mas agora, o momento que eu começo a falar a palavra, em que até eu tenho que usar uma entonação diferente. A pregação é óbvio, o pregador tem que impostar a voz. Não estou falando no sentido de gritar, mas é claro que a entonação do pregador é uma entonação diferente. Mas ele precisa evitar os vícios de linguagem. Não use repetição de palavras, expressões como aleluia, amém e glória a Deus no final de cada frase. Isso aí, claro, se a pessoa estiver usando apenas para preencher espaço. Porque se você fala uma coisa boa da parte de Deus, não tem problema nenhum você dizer glória a Deus, glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Agora imagine se você está falando de uma tragédia, como eu vi um irmão certa vez pregando, e o irmão disse, irmãos, no ano tal houve um grande terremoto, morreram milhares de pessoas, glória a Deus. Veja, é um glória a Deus fora de propósito, não é? Como você vai dizer glória a Deus depois de dizer que várias pessoas morreram? Então, temos que ter cuidado com isso. A entonação também. Já pensou se você vai dar a notícia de um falecimento de um irmão e você fala, irmãos, o nosso irmão fulano morreu? Não, você vai falar de maneira, não é? Assim, de uma maneira mais grave, não é? Nosso irmão partiu, vamos orar pela família. Assim também, quando você estiver pregando, você não vai falar, irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não, você vai falar, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, é diferente, você está impostando a voz, não é? Então,
Não use repetição de palavras, expressões como aleluia, etc. Procure respirar bem e falar nem muito depressa ou muito devagar. Nem muito depressa, nem muito devagar. Evite demonstrar indisposição ou nervosismo, geralmente expresso por tiques, né? Como diz aí no livro, tiques nervosos, como passar a mão no cabelo, coçar o nariz, não é? Esfregar as mãos, pois, segundo alguns estudiosos, um pouco de nervosismo pode ajudar a emoção, mas o excesso atrapalha o desempenho do pregador. Então, é um cuidado que se deve ter. Depois, ou até na última aula, eu pretendo retomar isso aqui. Não use gírias e termos pejorativos. Irmãos, é complicado isso, não é? Eu estava ouvindo um pregador numa certa ocasião, e ele disse: irmãos, Jesus nunca deu mancada, nós é que damos mancada. Veja, não é conveniente usar gírias numa pregação. Seja simpático com o público, sorria quando preciso, mas evite as gargalhadas. Claro que uma gargalhada às vezes é difícil você evitar, se for algo assim muito engraçado, a reação do público e tal, às vezes pode acontecer. Se acontecer naturalmente, tudo bem. Agora tem pregador que começa a falar, daqui a pouco ele abre a boca e dá uma gargalhada, você vê que é uma coisa artificial, não é? Tomemos cuidado com isso. Então aqui, seja simpático, sorria quando preciso. Dirija-se às pessoas sempre usando seus nomes. Quando não souber, fale sempre senhor ou senhora. Evite leituras e explanação prolongadas, para não tornar o sermão enfadonho. Não é? Procure não fixar o olhar apenas para um ponto do ambiente, mas lance o olhar para os ouvintes de outras partes do recinto, como laterais, galerias, pois isso ajuda a prender a atenção do público. Realmente isso é importante. Você está falando, às vezes, dependendo do púlpito, você tem pessoas assim à sua direita, você tem pessoas à sua esquerda, às vezes você tem até pessoas atrás de você. Então, é algo que a gente tem que procurar desenvolver. Eu mesmo estou falando, eu quando prego, eu tenho o costume de olhar fixamente para o auditório, eu movo a cabeça, e você já deve ter visto, por exemplo, o presidente Barack Obama discursando. Você pode observar que ele dificilmente olha diretamente assim para a câmera, para o público. Quando ele fala, ele olha assim, ele olha assim, ele olha assim e ele olha assim. É a técnica que ele tem, né? Ele é um bom comunicador. Ele é um bom comunicador. Então nós temos que ter também esse cuidado de estar sempre lançando o olhar assim, de maneira que atinja todos, não ficar fixo numa pessoa e tal, não ficar olhando também para cima ou para baixo, mas um olhar que acabe atingindo todas as pessoas. Muito bem, evite posicionar-se de forma estática, sem movimentar-se no púlpito ou ficar andando de um lado para o outro o tempo todo. Então veja, tem que encontrar aí um meio termo. Evite escrever toda a mensagem para não ficar lendo, aí senão se torna um discurso. Claro que em alguns momentos você precisa apresentar um discurso, e aí o discurso geralmente é lido, mas mesmo quem lê um discurso tem que saber como ler, porque você está lendo algo, você não precisa ficar assim com o tempo todo, com a cabeça baixa, você olhando assim, não, você pode de vez em quando, você olha para um lado, você olha para o outro, todos vão ver que você está lendo, mas vai ser algo natural, algo cativante. Claro, não é uma característica da pregação. A pregação ela é mais livre, mas você pode precisar, por exemplo, ser o paraninfo de uma turma, e aí geralmente é um discurso, ter o tempo certo, cronometrado, e aí você tem que seguir algo mais rígido, uma leitura no caso, não é? Evite escrever toda a mensagem, então, diz aqui, para não ficar lendo durante toda a pregação. Copie apenas as frases que vão nortear a mensagem para não se perder na hora da apresentação. Muito bem, então temos aí alguns outros pontos importantes e tem também algumas dicas, isso aqui é importante, dicas dos especialistas sobre
cuidados com a voz. Algumas dicas importantes que o pregador deve observar. O pregador não pode ter uma vida desregrada. Isso aí eu tenho aprendido ao longo dos anos, eu já sofri um pouco em algumas viagens, porque eu às vezes não tinha muito cuidado com a alimentação, com o descanso, e depois a gente vai sentir. Talvez quando a gente é mais novo, a gente até sente menos, mas conforme a idade vai chegando, a gente percebe que a gente tem que dormir melhor, a gente tem que se alimentar melhor, não é? Não comer comida muito pesada, principalmente à noite, antes de dormir. E isso é muito comum no nosso meio, às vezes. A gente sai depois do culto para jantar, e aí vai para uma churrascaria, e no dia seguinte tem que falar pela manhã, e aí você acorda com aquela dor de cabeça e tal. Então, veja, são cuidados que devemos ter. Aqui no livro tem algumas dicas. Vejamos algumas dicas dos especialistas sobre os cuidados com a voz. Deve-se beber, em média, 2 litros de água por dia, de preferência em temperatura ambiente. Evitar qualquer tipo de competição sonora entre a voz e o ruído dos ambientes barulhentos. Então, aí, evitar qualquer tipo de competição sonora entre a voz e o ruído de ambientes barulhentos. Se bem que é difícil, né? A gente que prega, é uma dificuldade às vezes. A gente está falando, aquele ruído, de pessoas conversando, o músico que fica ali tocando a guitarra, não é? Claro que está desligada, mas você ouve aquele som, ele batendo naquela guitarra, que é uma falta de respeito muito grande, é importante dizer, não é? Hoje em dia, claro, tem pregadores que pregam com fundo musical, tem alguns que preferem, né, até pedem, olha, coloca aí um fundo musical. Eu particularmente não tenho esse costume, e acho até difícil você falar com fundo musical, porque você tem a sua entonação própria, a sua maneira de falar, e o fundo musical às vezes vai fazer com que você seja envolvido pela música. Sem falar que tem pessoas que não sabem fazer fundo musical, elas querem fazer um fundo musical que é mais alto do que a própria pregação. Então aí o pregador ele acaba competindo com isso aí, é uma dificuldade muito grande, né? Uma falta de respeito, o músico batendo na guitarra ali, parece que não tem valor nenhum a pregação, e às vezes se o pregador ele dá uma olhada assim e tal, demonstrando que ele não está gostando, ele fica até em situação difícil, ele é tido como uma pessoa antipática, mas que a gente tenha cuidado com isso também. Aqui está uma importante observação e eu estou aproveitando para ampliar o assunto. Evitar gritar, tossir ou pigarrear, né? Aí é difícil você evitar tudo isso, você tem que ter alguns cuidados, né? Tem frutas que você pode comer, como a maçã, especialmente a maçã verde, que ela tira essa necessidade de você ficar arranhando a sua garganta, não é? Então evite gritar, tossir ou pigarrear, já que favorece o atrito nas cordas vocais, podendo lesioná-las. Evitar o ar-condicionado, é difícil, dependendo do lugar onde você está, não há como ficar sem ar-condicionado, mas se puder evitar, é melhor. Procure consumir alimentos fibrosos, como a maçã, que eu já citei, que é um adstringente, ou seja, age limpando a boca e faringe, estimulando a musculatura mastigatória, que é a mesma que usamos para falar. Procure ingerir sucos e frutas cítricas, pois o sumo dessas frutas auxiliam a absorção do excesso de secreções. Procure estar vestido o mais confortável possível, isso é importante. Mesmo no lugar onde é frio, eu já percebi, quando por graça de Deus preguei em lugares frios, ali pela Europa e tal, até mesmo no sul do país, quando você está pregando, às vezes está muito frio, só que na medida que você vai pregando, você vai se aquecendo, Então se você está muito carregado, imagina você começa a pregar com sobretudo, dali a pouco você não está conseguindo mais, você tem que tirar aquele sobretudo. Então é melhor você ter uma roupa mais leve, não é? Se for o caso de estar frio, você coloca uma camiseta por baixo, porque a camiseta ela vai te ajudar ali, vai fazer o papel de um agasalho, né, e tal,
e a camisa por cima daquela camiseta, o paletó, já vai ajudar. Claro, quando você sair do templo, é bom você ter, se você estiver num lugar muito frio, você ter um sobretudo, não é? Agora, na hora da pregação, não. Na hora da pregação, é importante estar com uma roupa mais leve. Então, o mais confortável possível, evitando também roupas apertadas, junto ao pescoço, à cintura, para que o seu vestuário não atrapalhe o fluxo respiratório nem a postura. Procure articular bem as palavras, usando também expressões faciais, para evitar o abuso vocal. Claro que as expressões faciais ajudam, mas elas têm que ser naturais, não é? Naturais, você tem que falar de uma maneira natural. Uma maneira natural para que você fuja do artificialismo, do mecanicismo e assim por diante. Muito bem, outro item. Evite usar muito a voz após a ingestão de grandes quantidades de aspirina, calmantes ou diuréticos que ressecam a mucosa. Procure dormir 8 horas. Isso também é muito difícil para nós que temos tantas atividades, não é? Mas veja, procure dormir 8 horas por noite e repousar nos períodos de maior trabalho vocal. Evite o estresse. Faça repouso vocal após o uso intensivo da voz, relaxando e trabalhando o controle emocional. Evite a ingestão de alimentos pesados. Foi o que eu falei há pouco. Muito condimentados ou gordurosos, principalmente antes de deitar, para evitar azia, má digestão e refluxo de secreções gástricas, pois causa irritação nas pregas vocais. Nunca tome medicamentos por conta própria, ou uso de pastilhas, sprays ou anestésicos sem orientação médica pode agravar os sintomas e ter graves consequências em longo prazo. E, finalmente, evite também o recurso a chás e infusões de efeito desconhecido, pois nem sempre resolve o problema e pode acabar por irritar ou ressecar as mucosas. Veja, então, que orientações importantes nós temos aí, mas nós vamos avançando, já caminhando para a conclusão dessa nossa aula sobre a homilética. Agora vamos ver a homilética e o sermão. A homilética e o sermão. Sermão, que segundo o dicionário Ruais, é discurso religioso, pronunciado no púlpito por um pregador, e diz aqui também que qualquer fala com o objetivo de convencer alguém de algo é também considerada um sermão ou uma pregação, vamos dizer assim. Então, é importante, aí no livro nós temos exemplo até de sermão com todas as suas partes. Isso é importantíssimo que os irmãos estudem, que os irmãos tenham aí esse roteiro para saberem como preparar um sermão. Então veja, um sermão precisa ter unidade, progresso e conclusão do raciocínio. Unidade, progresso, porque é um processo, não é? Você tem que ter o começo, meio e fim. E tem que ter a conclusão do raciocínio. Não tem sentido você anunciar que vai falar sobre a vinda de Jesus, por exemplo, e aí você termina falando sobre o dízimo. Ou senão você começa a falar e não conclui, não tem uma conclusão lógica. Então, o sermão tem que ter tudo isso. Um outro ponto importante: regras práticas para um bom sermão. Prepare bem o seu sermão, decida fazer o melhor. Aqui são conselhos de Klaus Douglas, no seu livro, que está aqui também. São vários conselhos para os irmãos estudarem. Outro item: como fazer a interpretação de um texto bíblico na preparação de um sermão. Nós já estudamos isso em hermenêutica. Vamos para o 7º tópico: natureza do sermão. E aqui é importante isso, porque nós temos que saber distinguir os tipos de sermão, diferenciar, né, um sermão do outro. Mas muito mais importante do que isso é você falar com desenvoltura. Às vezes acontece até de você mesclar
um tipo, uma forma a outra. Você pode usar inicialmente um texto e tal, e as divisões no próprio texto, mas o sermão vai ser um sermão expositivo e assim por diante, mas é importante saber distinguir um do outro. Então, por exemplo, o sermão expositivo. A pregação expositiva é, antes de tudo, pregação bíblica. E hoje em dia está fazendo muita falta, né, nos nossos púlpitos, a pregação expositiva, justamente por causa daquilo que eu falei há pouco, que hoje nós estamos na era da interatividade e a pregação está muito mais interativa do que expositiva. Não há mais aquele cuidado de apresentar uma exposição da palavra, uma pregação expositiva. As pessoas querem interagir, querem divertir o público. Então a pregação expositiva é, antes de tudo, pregação bíblica. Não é pregar sobre a Bíblia, mas pregar a Bíblia. A Bíblia, você expor a Bíblia. As palavras ditas pelo Senhor são o alfa e o ômega na pregação expositiva. Ela começa e termina com a Bíblia, e tudo que se interpõe tem origem na Bíblia. Em outras palavras, a pregação expositiva é a pregação centrada na Bíblia. Tem exemplos de pregações expositivas na própria Bíblia. Veja, por exemplo, a pregação de Estevão, que era, na verdade, uma defesa que ele faria dele próprio, dele mesmo, e ele acabou apresentando uma pregação expositiva. A pregação de Pedro no dia de Pentecostes, que começou com Jesus e terminou com Jesus, e aquela foi a primeira pregação pentecostal, é importante dizer. Começou com Jesus e terminou com Jesus. Ele começou a dizer: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, com sinais, prodígios e maravilhas. E ele foi pregando, e no final, na conclusão, ele disse: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Veja que mensagem maravilhosa. Começou com Jesus e terminou com Cristo. Isso que é pregação pentecostal. É o que nós estamos vendo hoje aí, que chamam de pregação pentecostal. Então, a pregação expositiva, ela tem inclusive vantagens, como está aí no livro. Vantagens do sermão expositivo. É a forma mais bíblica e primitiva de se pregar. Nas mensagens temáticas e textuais nós encontramos a capacidade do pregador. A mensagem expositiva realça a beleza do texto bíblico. Não permite o uso de outras passagens bíblicas que estejam fora do contexto. Geralmente é um texto mais longo, variando entre 5 versículos a um capítulo todo. O esboço nasce da interpretação versículo por versículo. É uma exposição. Na verdade, o sermão expositivo deve ser entendido como a apresentação da exegese do texto. Você faz a exegese do texto e apresenta esse texto. Então, é o modelo expositivo. O sermão temático é aquele cujas divisões são derivadas do tema. Claro que o sermão expositivo também tem um tema, todo sermão tem um tema, mas o sermão temático, ele fica em cima do tema. Toda hora o pregador repete o tema, e o tema nesta noite é Jesus é a porta, não é? E toda hora ele repete, Jesus é a porta. Então é aquele sermão cujas divisões são tiradas de um tema ou assunto. É o sermão temático, aí está bem explicado no livro. O sermão textual, como o próprio nome identifica, recebe esse nome devido às divisões que são feitas no próprio texto. Às vezes o sermão textual, ele é até confundido com o sermão expositivo, porque o sermão expositivo é uma exposição do texto. Só que o sermão expositivo não precisa ficar preso no texto. Eu citei o exemplo de Pedro, eu citei o exemplo de Estevão, que apresentaram mensagens que nós chamaríamos de um sermão expositivo, ou de sermões expositivos, mas eles não ficaram presos num texto, eles citaram vários textos e tal, poderíamos chamar até de um sermão temático, expositivo, não é? Os tipos de sermão, eles se fundem, muitas vezes eles são intercambiáveis em alguns casos, mas o sermão textual, ele, como o próprio nome identifica, ele tem as divisões presas ao próprio texto, Se você pegar, por exemplo,
um versículo, Lucas 9, 23, por exemplo. Você ler esse versículo e apresentar um sermão textual. Então o que diz Lucas 9, 23? Diz ali: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aí você vai colocar as divisões ali do seu sermão textual. Primeiro, e dizia a todos. A mensagem de Jesus é para todos. Veja, a mensagem de Jesus, você pode parar no C. Jesus não obriga ninguém a segui-lo, mas ele apresenta ali uma conjunção condicional. Se alguém, ou seja, a mensagem de Jesus é para todos, para qualquer que ouvir, alguém. Não é uma pessoa em especial, alguém. Se alguém quer, e aí você pode destacar o quê? O livre-arbítrio. Quer vir após mim, aí você já pode enfatizar o aspecto de seguir a Jesus. Negue-se a si mesmo, aí vem a renúncia. Tome cada dia sua cruz, o sofrimento de servir a Jesus e tal. Então veja, cada uma dessas partes do versículo vão servir para você fazer a divisão, não é? Os pontos, os tópicos e subtópicos do seu sermão. É um sermão textual. O sermão textual é aquele em que as divisões principais são derivadas do texto. Muito bem. Então, caminhando para o final, nós temos aí no livro alguns pormenores, mas nós vamos deixar para a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos voltar a alguns pontos aqui que foram apresentados. Nós vamos entrar numa parte mais prática e aí sim nós vamos definir cada parte do sermão e no final queremos concluir falando também de outros pontos importantes. Eu tenho até um livro chamado Erros que os Pregadores Devem Evitar, como eu já falei em outra aula, e talvez seja interessante abordar aqui, ainda que de maneira sucinta, alguns erros. Claro que o livro aqui já menciona alguns, mas eu poderia acrescentar outros erros que os pregadores devem evitar. Concluindo então esta nossa quarta aula, queremos falar mais uma vez dos nossos cursos do CETADB, o curso básico, o curso médio. Para quem está concluindo o curso básico e desejar fazer o médio, é muito importante, e posteriormente também o curso avançado. No curso avançado, veja que matérias importantes que nós temos: a metodologia do trabalho científico, a filosofia, a arqueologia bíblica, antropologia de missões e missões urbanas, exegese do Antigo e do Novo Testamento, noções de grego e hebraico, teologia contemporânea, panorama bíblico, correntes teológicas da atualidade, direito eclesiástico. Matérias palpitantes, empolgantes, matérias que nós, se pudermos, aqueles que puderem estudar, estudem, porque vai ser de grande proveito para o seu ministério. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus quiser.